tonight. Jovens de todas as idades, eu sou Fernanda Piacentini e este é mais um Sem Frescura. Hoje eu estou aqui com uma fera das artes dramáticas e não só. Ele tem 50 anos de carreira, mais de 50 trabalhos na TV, 33 novelas, 17 filmes e eu não sei quantas milhões de peças, porque ele é diretor, produtor mesmo, tá? Não é só de colocar o nome na ficha técnica. Ator e assessor em comunicação, já fez campanhas incríveis aí, né, grandes, né, de Fernando Henrique Cardoso, Serra, e não é gato de Ipanema, mas é bicho do Paraná, de Ponta Grossa, para o Brasil, Odilon Wagner. Tudo bem? Falei uma besteira aí? Não, falou besteira, só me botou como Ponta Grossa, que é a minha cidade onde eu cresceu, mas é Curitiba a sua cidade? Curitibano. Mas vivi a minha infância toda em Ponta Grossa. Porque eu sabia, porque no fundo eu vim em alguns lugares uma coisa, em outro, então tentei jogar em um, mas era o outro, mas tudo bem. Bicho do Paraná, bicho do Paraná. Bicho do Paraná. De qualquer lugar, né? Como você. Como eu, né? Odilon, você já fez algum pobre em algum papel? Então, faz 50 anos que eu estou procurando esse personagem. Não consigo fazer. Não conseguiu ainda, né? Então, porque tem um preconceito muito grande, né? Na televisão, principalmente, né? Porque no cinema você tem uma imagem, as pessoas te chamam para fazer algo parecido com a imagem que já viram você fazendo uma vez e uma coisa vai chamando a outra. E até recentemente falei, lá na TV Globo, eu falei, olha, colegas nossos da direção artística lá, eu disse, olha, o ator, ele faz o que você quiser. No nosso estado, no Paraná, chofer de caminhão, ele é loiro de olhos azuis. Aqueles polacos azedo. Desdentado, pode ter olho azul, cabelo loiro, mas e ele sai lá do Paraná e ele vai lá para o Rio Grande do Norte com o caminhão. Então... Não estereotipem. O estereótipo de chofer de caminhão, disso, daquilo, de rico, de pobre. Tem gente de todas as formas, de todas as maneiras, né? Então, quando surgem personagens assim que são mais, vamos chamar assim, populares, não, ele não pode fazer, porque ele não tem cara de... Eu ouço muito isso, ele não tem cara de brasileiro. Nossa, inclusive uma funcionária nossa de anos, ela era uma polaca mesmo, de olho verde, bem... É incrível. Mas o personagem rico ganha mais que o personagem pobre? O personagem rico não ganha mais, não. Quem ganha mais é o ator rico do que o ator pobre. O ator rico, né? Fala um pouquinho da sua vida até chegar aqui, da sua infância, da sua adolescência, até você chegar no ator. Bom, lembranças assim, eu nunca tinha pensado em ser ator, mas eu tive uma formação da minha família, que a minha mãe fazia teatro amador lá em Curitiba, fazia teatro amador, etc e tal, e sempre incentivou, isso antes de casar, tudo, mas ela sempre incentivou a gente ao hábito cultural, né? Eu lembro, por exemplo, o primeiro stand-up que eu vi na minha vida foi em Ponta Grossa, talvez 58, 60 anos atrás, sei lá. José de Vasconcelos, que era um humorista, você nem conhece, né? Eu já ouvi falar, já ouvi falar. Nova geração não sabe quem é. Ele foi o primeiro stand-up brasileiro, ele fazia shows sozinho, ele de pé, humorista fantástico. E desde pequeno, portanto, a minha mãe levava para ver tudo. Quando tinha teatro bacana em Curitiba, íamos lá para Curitiba ver. E quando mudamos para São Paulo, eu tinha 11 anos quando vim para São Paulo. E primos... Quantos anos você tinha? 11 anos quando eu fui para São Paulo. Mudamos a família toda para São Paulo. E nossos primos... Íamos a teatro permanentemente. Eu vi peças na minha adolescência que todo mundo falou, mas você não tem idade para ter visto isso. Mas é que a gente ia a teatro, os pais recomendavam. Tipo o quê? Hein? Tipo o quê que você viu, que você lembra? Cemitério dos Automóveis. Nossa, que legal. Espetáculos incríveis do Oficina, do TBC, etc. Naquela época. Que eu era muito jovem, mas a família estimulava. Mas nunca tinha pensado. Aí, quando chegou na época do vestibular, adolescência, eu estava, doido, cabelão assim, até aqui. Anos 70? Careca já, a entradas profundas. A minha família toda é careca. Né? A minha também. Todos os homens, 3 gerações, todo mundo é careca.
E aí eu sabia bem o que ia fazer, etc e tal, fazendo meio cursinho para arquitetura, que a arquitetura era algo mais parecido do que eu achei que poderia ser comigo e tal. Mas não tinha muita certeza, não tinha estudado, não estava fazendo nada. Ninguém tem naquela idade, né? Não tem como, gente. Você tem que decidir o que você vai ser pro resto da vida com 16, 17 anos. Não dá, né? Não dá, isso é muito cruel, né? Complexo demais, né? E aí um colega da escola, nesse momento, do cursinho, falou assim, tá, tem um grupo de teatro lá na PUC, lá em São Paulo, vamos lá fazer e tal. Eu falei, mas não é do universitário? Não, mas pode. Fui. Vou fazer um teste. Fiquei 1 mês e meio, 2 meses naquela época, teatro universitário, 2 meses fazendo teste. E é uma peça difícil, era o Baal do Brecht. Nossa! Brecht é um autor mais denso, mais... Bem denso. E aí, depois de 2 meses de ensaio, eu estava adorando aquilo, né? Me encontrei naquele mundo, mas não tinha pretensão nenhuma. E aí, quando chegou depois de 2 meses de ensaio, fazer uma seleção dos atores, né? O diretor Roberto Lage começou, olha, papel tal falando de tal, papel tal falando de tal, papel tal falando de tal, ia indo, e eu nada. E aí deixou por último o papel do Baal. Baal, Odilon Weiser. Socorro, né? Aí eu entrei em pânico, né, porque nunca tinha feito nada, estava lá muito bem naquele grupo, entrosado no grupo. E naturalmente, porque eu tinha um tipo físico, já tinha essa altura, muito grande, cabelo, barba, tal, não sei o que, era pelo biotipo, e naturalmente ele percebeu um potencial que eu teria ali, né? Então para mim foi muito forte, você fazer um protagonista de um espetáculo difícil como esse. Gente, primeiro batizado trabalho, já, sem nunca ter feito nada. Minhas almas. De onde que tirava as técnicas? Não, eu tive muita ajuda do diretor, eu tive muita ajuda dos colegas. Tem alguns mais experientes já ali no grupo amador, mesmo no grupo universitário. E é uma intuição. Eu ouço falar muito esse tipo de peça de Brecht, de, sei lá, Molière, sei lá, Stanislavski, não sei quem mais, que existem um cuidado muito grande em se fazer uma versão daquela peça, um cuidado muito grande, que não sei quem na França que fez, não sei... Não tem essas coisas? Não, tem. É um autor muito conhecido, são autores conhecidos, né? O Brecht é uma das referências do teatro, é um dos autores que modificou o caminho do teatro revolucionário, total. Moderno mundial, né? Mas eu não estava pensando nada disso, eu não sabia disso. Não sabia melhor. Eu não sabia disso. Vamos fazer isso, vamos. E a partir daí, estudando, comecei a desenvolver, a aprender. 1 ano depois eu já era profissional. Abandonei o vestibular de arquitetura, nem fiz nada. 1 ano depois já estava fazendo meu primeiro espetáculo profissional. E aí começou a minha escola de verdade. Porque minha primeira peça foi a Capital Federal de Arthur Azevedo, ator brasileiro. Musical, estrelado por Sueli Franco. Ai, que maravilhosa! Vai estar aqui. Sueli Franco, Eti Fraser, Lutero Luiz, e a Cleide Ácones era a produtora do espetáculo. Nossa, que incrível. Marica Gidali, que é uma grande coreógrafa. São pessoas generosas, gente, assim, e eu era figurante ali, né? Aí, quando você vai para o profissional, eu virei figurante. Mas a direção é um dos maiores diretores do teatro brasileiro, que é Flávio Rangel. Então, eu trabalhei com atores, assim, na primeira experiência, com um dos maiores diretores do teatro brasileiro. E ele como era o Flávio? Maravilhoso, um homem com conhecimento do teatro. Essa foi a grande escola que eu tive, porque era um diretor que dirigia essas grandes estrelas. Que precisam de pouca direção, né? Eu preciso. Não, todo mundo precisa de direção. Mas ele também dirigiu os figurantes, que hoje em dia é uma coisa rara. O diretor figurante olha para figurante. Ele dirigia a forma de você entrar, como você fazer. Ele dava... Bom, dali ele me levou para um segundo espetáculo, que ele dirigiu logo depois, que foi O Homem de la Mancha, um musical. Esse é bem famoso, né? Estrelado por Paulo Otran, Gui Ferreira
e Grande Otelo. 72. Nossa, Paulo Autran, Bibi Ferreira e Grande Otelo. Então você foi de figurante numa peça, você foi fazer peça com os três? Então, eu seguindo daquela outra, passei para essa. Nossa, então, eu digo que esses dois espetáculos... Eu saí correndo, gente, eu saí correndo. Foram a minha faculdade, porque o que eu aprendi nesse processo, o mesmo diretor, tive a oportunidade de ficar nesses 3 anos com esses 2 espetáculos, então foi bastante tempo. E logo depois disso aí comecei a fazer a gente teatro um pouco como que foi ali com essa experiência com a Bibi, com o Grande Otelo, com o Paulo Autran, os 3 juntos, como que era isso? Impressionante. O Paulo, bom, você pode imaginar, estar numa peça com os 3 e a gente ficava assistindo eles o tempo todo, né? Vendo a dedicação, vendo o profissionalismo. A Bibi tem uma história da Bibi que é linda. A Bibi, o nosso cenário ele era assim caído, ele era diagonal. Era um praticável grande, muito redondo e inclinado para frente, né, para o público, inverso do público. Tinha essa figura assim. Entendi. E pela frente desciam 2 escadas que entravam num porão embaixo do palco. Porque por baixo dele, por que ele era inclinado? Porque debaixo dele tinha um calabouço, onde o homem de Elamante estava preso. Em alguns momentos ele saía para fora lá debaixo do palco e surgia. Legal. Então tinha a entrada do calabouço pela frente do palco, que era inclinado. A Bibi tinha 50 e tantos anos e já não tinha problema de visão, não enxergava muito bem. Um dia eu chego no teatro, no ensaio, eu sempre adorei chegar cedo, olhar tudo, sempre me interessei, ver como que o Flávio dirigia, como que montava a luz, sempre fui muito ligado. E aí vi Bibi sozinha no palco andando. Andava pra cá, vinha pra cá. Descia a escadinha que entrava lá pro calabouço pra baixo, eu voltava, ia, subia, voltava, ia. E eu fiquei vendo, o que essa mulher tá fazendo, andando, voltando sozinha no palco? Ela parou, eu desci, só estávamos eu e ela. O que você tá fazendo? Ela falou assim, meu filho, eu não enxergo, né? Então eu tenho que descer, decorar o número de passos que eu tenho até a escada. Nossa, extraordinário. Descer a escada, porque uma atriz não desce olhando para o chão. Nossa. Você desce olhando para cima. Eu tenho que decorar o número o tamanho do degrau, etc e tal. Ela estava fazendo isso, ensaiando sozinha. Quantos passos até chegar à escada, quantos degraus para descer, para não descer olhando para o chão. Eu falei, nossa, isso é impressionante, né? A dedicação de uma atriz já era consagrada. O que a gente vai falar sobre isso, né, gente? Então essa foi a minha escola. Eu vi o Paulo fazendo coisas impressionantes. O Grande Otelo, que era uma coisa inacreditável. A concentração. O carisma que ele tinha, os tempos de representação, os tempos de comédia, era impressionante. E os 3 se davam bem? Super. Era uma festa. Era um musical lindo. Você tem imagens? Com música ao vivo, tem imagem. Tem. E daí comecei a ir para o teatro, aí fui para o teatro de grupo. Aí foi uma outra experiência. Para teatro de grupo, já profissional, mas grupos pequenos, com bons diretores, etc e tal, fazendo peças Chekhov, Mrozek e outras coisas mais, fazendo peças bacanas, personagens muito bacanas. Aí é um outro tipo de treinamento, teatro de grupo, etc e tal. Aí mais na frente começar as minhas próprias produções. Se bem que sempre produzir, mesmo quando eu já estava nesse teatro de grupo, a parte de produtor que eu fui desenvolvendo, eu nunca gostei de ficar esperando as pessoas fazerem. Eu percebi hoje. Quando eu já estava lá, porque teatro de grupo é assim, você não tem dinheiro, então você tem que fazer cenário, figurino, Tem uns colegas que ficam esperando alguém fazer, eu ia lá e buscava e fazia, eu descolava isso, descolava aquilo. Esse é o produtor, chamado produtor. É personalidade. Não espera. Ativo, né? Pediu para fazer, não fez, você vai lá e faz. Personalidade, cada um tem um jeito. Sim. Mas isso me favoreceu muito na profissão, porque eu também não fiquei esperando as coisas acontecerem. Então, esse foi um treinamento como ator e como também aprender a fazer teatro, independente de ter ou não ter dinheiro. Claro, eu tive o apoio da minha família estava sendo sustentado pela minha família. Eu comecei com 16 anos. Tem que ter um... Então, meus pais me ajudavam, etc e tal. É uma profissão como qualquer outra, né? Precisa de um suporte no início. De um suporte, mas aos 20 e tantos anos eu já estava vivendo, 21 anos ali, eu já estava vivendo aí vivendo a minha vida. Que legal isso. Aí comecei em 70. Em 74, eu já estava fazendo uma peça super bacana, o Calabar, do Chico. Todo mundo que fez Calabar e não estreou no Calabar. Quem já teve do Calabar aqui? Anselmo. A Nina de Pada.
Tem mais. Tem muita A gente. Tânia Alves. Tânia Alves fez, não? A Tânia Alves fez Tânia Alves. Fez também. Tem mais gente que veio aqui que fez Calabar, eu O acho. musical era fantástico. Todo mundo, metade da população de atores do Rio e São Paulo fizeram Calabar e não estrearam. Gente. Uma peça do Chico, linda, musical Rui lindo. Guerra, né? Do Rui Guerra. E a Beth Faria. Beth Faria não passou ainda aqui, mas Beth ela... Faria era a estrela do espetáculo. É branco e preto ainda, a televisão não era colorida. Foi a primeira manifestação televisiva? Não, né? Não, né? Como assim? Não, confundi agora. Mas essa daqui foi produzida também, a música pelo Guto Graçamelo, eu acho. Sim, Guto Graçamelo, do Walter Negrão, a novela. E branco e preto e tal. E eu já era careca, né? Então eu tive que cortar o cabelão do Calabar, eu fazia um holandês, naturalmente. Aí cortei o cabelo curto, daí aquelas entradas enormes, o Daniel Filho era o Rubens de Falco que fazia o galã maduro principal. Daniel Filho falou, vamos lá, tem um galã mais velho que quer usar peruca. Tem um mais novo careca que não usa peruca. Vamos inverter, bota a peruca nele e tira a peruca do Rubens de Falco. Rubens de Falco, se me tirar a peruca, eu não faço a novela, porque ele não trabalhava sem peruca. E eu falei, tá bom, pra mim pode botar a peruca. Então me botaram. Vamos botar a peruca. No primeiro dia de gravação, nunca tinha visto televisão, né? Tava tentando entender ali, cheguei lá assustado no primeiro dia. Como é que é? Vamos preparar, figurina, arruma, tal. Aí eu cheguei e falei, mas me falaram que eu ia usar uma peruca. Vai ter? Peruca? Ih, a peruca, cadê a peruca? Aí como tira um saco de lixo daqueles pretos e começa a tirar um monte, pode jogar pra fora, peruca, botava na cabeça, não, essa da boa, essa boa, vai essa mesmo. É assim foi. Um horror, parecia um espantalho com aquela peruca na cabeça. Meu Deus. E essa foi a minha primeira. Ainda bem que era branco e preto e a imagem não era tão boa. Porque ele achava que eu era muito jovem. Para não ter cabelo. Não aconteceu nada naquela novela. Acabou, eu voltei para São Paulo. Mas passei um ano no Rio, o primeiro ano que eu passei no Rio. E aí fui. Aí, grupo novamente, teatro. Aí comecei a produzir minhas peças, já comecei a montar minha companhia, etc. Fiz grandes espetáculos. Tipo? O que marcou muito foi em 82, já dei um pulo grande, eu fiz vários espetáculos nesse período, mas pulo que fez uma diferença muito grande. Em 82 eu produzi um espetáculo chamado Filhos do Silêncio. Não tem. Filhos do Silêncio, que é daquele filme, teve até um filme que o William Hurt fez no cinema, história de uma menina surda, que casa com um professor que trabalha numa instituição para surdos. Essa peça foi feita primeiro no teatro e o filme veio depois. Uma peça premiadésima. Eu fazia esse professor, junto com a Irene Havashi era a aluna, Flora Geni, atores, a Mira Hara, atores maravilhosos, fazendo. Posse dirigiu, premiadíssimo, prêmio Molière para todo mundo, foi uma beleza, tal, não sei o quê. Walter Avancini. Aí pra você também foi né? Porque... Para mim foi um momento em que me alçou para um outro patamar ali de ator aí no mercado, tanto como ator lá em teatro em São Paulo, mas o Avancini viu esse espetáculo e ficou encantado e me trouxe para a televisão novamente, o Walter Avancini, que era uma minissérie que tinha um núcleo de produção televisão lá em São Paulo nessa época, chamava Globo São Paulo, né? Uma minissérie chamada Avenida Paulista, que foi um sucesso enorme, Fagundes, Débora Duarte, Bruna Lombardi, um monte de gente. E foi quando eu voltei para a televisão. E aí nunca mais parei. Sem peruca, sem peruca, daí já foi rico. Sem peruca. Foi sendo rico até. Sem peruca, e aí a televisão, aí iniciei meu trabalho na televisão praticamente sem parar nesse período todo. E teatro também. Como essa peça me levou para ir para um outro patamar, novamente depois de eu tinha trabalhado com Paulo Autran em 70 e pouquinho como figurante, aí em 10 anos depois, de 83, 74, fizemos um espetáculo, porque acabou esse espetáculo Filhos do Silêncio, e o Posse foi imediatamente convidado por causa desse espetáculo também. O Posse foi o primeiro grande espetáculo que o Posse dirigiu em São Paulo. Aí o Paulo Autran veio e convida o Posse para dirigir um espetáculo que ele ia fazer com Valmor Chagas.
2 grandes atores. Maravilhoso. O Valmor desistiu, por alguma razão. E o Paulo ia fazer um espetáculo que ele trocava de papéis entre uma sessão e outra, e na época tinha 2 sessões no sábado e 2 no domingo. Numa sessão ele fazia um papel, o Valmor fazia outra. O Valmor desistiu. Ah, legal, hein? É uma peça do Harold Pinter chamada Traições. E o Paulo aí então me convida para fazer. Eu era muito mais jovem, eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, o Paulo já tinha 50 e tantos, quase 60. E os personagens eram contemporâneos. E depois, aí, teatro, você bota barba branca, tudo. Você olha lá, os dois são iguais. Eu sempre pareci mais velho do que eu realmente fui. Eu não sou tão velho quanto eu pareço, sabe? Não, mas é que você pareceu antes mais velho, agora você não parece mais velho, você parece sempre você dele. Não entendeu nada que eu falei, né? Aí fiz a peça com o Paulo. Então, depois de 10 anos, eu era figurante, imagina eu no palco fazendo uma peça. Poxa, isso deve ter dado foi um momento uma maturidade artística, né? Um momento de aprendizado muito bacana na vida. E aí, com espetáculos maravilhosos, tal, e novelas, e seriados, tal, aí eu não parei mais. Você foi levado primeiro pelo Daniel, depois pelo Walter Ancini. 2 diretores que são vistos como bem difíceis de se trabalhar, né? O Daniel era tranquilo, nunca. O Vancini, sim, o Vancini era mais duro. Ele era assim, metódico, dava uns estrilos, assim, gritava. Ele é de uma geração, de época, em que os diretores gritavam. Hoje isso não é concebível mais. Não pode mais. Assédio moral, essas coisas. Não tem porquê. Não faz sentido, né? Não tem sentido, né? Tão desgastante já para todo mundo. Mas ele era um diretor que tinha uma concepção, ele fazia você entrar num nível de interpretação de personagem que ninguém mais conseguia, porque ele não aceitava o lugar comum. Ele sempre te dava uma outra visão, ele sempre te trazia um outro, fazia você buscar dentro de você coisas diferentes. Era um diretor, sem dúvida nenhuma. Mas difícil chegar uma hora que você falava assim, nossa, complicado. Cheguei em casa meio vi ele maltratar muita gente. Eu já ouvi falar também. Eu quase me peguei com ele uns anos depois. Sério? Pô, que situação. Na Abolição, uma minissérie chamada Abolição. E, novamente eu trabalhando com o Grande Otelo, também na Abolição. Que lindo, fofo. E tinha uma gravação na Praça 15, madrugada, cavalo, tal, era época, coisa de época, né? Cavalo andando, e na Praça 15 não tinha segurança nenhuma à noite. Então a gente gravando aquela coisa toda, lá, a gente estava ali no museu que tinha em frente ali, todo mundo da nossa base era ali, e de repente começa a ter tiroteio na Praça 15. E os câmeras, pra você ter uma ideia do perigo que era, gente, os câmeras abandonaram as câmeras no meio da praça lá, e cada câmera dessa custa não sei quantos milhões de dólares, é um absurdo. Todo mundo saiu correndo e entrou para dentro do museu. O Grande Otelo já estava mais velhinho, isso foi 80 e tantos, ele já entrou assustado. Eu nunca me lembro, não esqueço dele sentadinho em cima de um balcão que tinha, botaram ele sentado em cima de um balcão, ele era desse tamanho, né? Botaram em cima do balcão e ele, assustadinho com aquela roupa de época, que ele estava deitado no chão. E tinha cena de cavalo, de guerra, de cavalaria que andava ali. Eles botaram ele lá. E aí todo mundo correu, foi pra dentro. Que absurdo! A gente trabalhando aqui, sem segurança. As histórias de televisão, as histórias de bastidores. Né? São sempre divertidas. Sim, sempre muito legal. A gente trabalhando, não sei o que, não tem segurança. Todo mundo reclamando. Todo mundo falando alto. Aí chegou você fala, o que é que está acontecendo aqui? Silêncio. E ninguém fala mais nada. O que é isso? Ninguém falou nada. E eu, escorpião. O sangue vai subindo. Vou ensinar esse cara aqui agora. Aí você fala assim, por quê? Vamos embora, trabalhar, aqui não tem problema nenhum. E aí o Grande Otelo com as perninhas penduradas no balcão, assim, sentadinho, né? Aí ele tava tremendo. Tendo que passar por isso. Nada a ver, né? Tremendo por causa do susto. Não por causa do Francine, não. Por causa do susto que ele... O cavalo quase passou em cima dele, o tiro, tudo. Nossa. Aí eu falei, não, sabe o que é, Vancini? Eu tava atrás, Vancini. Sabe o que é, Vancini? O Grande Otelo tava ali, ele disse, você não se mete!
Ginete Diniz! Os caras descompensaram. Aí ele falou assim, o grande Otelo, porque ele vem com aquele discurso, o grande Otelo é o homem do povo, ele não tem medo do povo. Aquele papo para tentar ajustar A favor dele. Não é o grande Otelo, ele fazia assim. Né, cagando. Aí você vai brigar com o diretor na frente do elenco inteiro, ninguém abrir a boca. Logo depois, não, fica tranquilo, Fernando Otelo. Aí ele veio falar comigo depois, mas eu falei, pô, você precisa falar assim? As pessoas estão com medo, sim. Você falou? Ah, claro, as pessoas estão com medo, sim, não é? Que loucura é essa? Acha que você grita, você vai tirar o medo das pessoas? Então ele era assim, um homem genioso, mas genial. Também dirigindo. Eu acho que muitas vezes é insegurança, não sei. Não sei. Eu sou mais da turma que você trabalha com acolhimento, porque existia uma teoria no passado, que é a direção através do impacto, através provocava através da agressividade, através do medo. Como ela falou uma palavra, Tânia, antes, na angústia, não, na tensão, na pressão. Tirar o ator da sua zona de conforto através da pressão. Tudo bem, era uma técnica. Eu não gosto muito disso. Eu acho que você trabalha muito mais quando você consegue aprofundar a confiança, acolhimento, quando você abraça, quando você abre. Tirar mais do ator também. Você deixa ele com as possibilidades maiores. Quando você trabalha com pressão, você trabalha com limites muito estreitos. É verdade. Claro que às vezes, né, você também é diretor, às vezes é a técnica, o pessoal também devagar, não sei o que, você tem que dar uma chamada. Não, tem momentos que a gente é mais rígido, é mais enérgico. Senão fica todo mundo brasileiro máquina, aquela coisa. Enérgico é diferente de ser agressivo. Agressivo. Desrespeitoso. Isso, né, humilhar mesmo. E muitas vezes no trabalho artístico, é normal acontecer isso. Porque a gente está falando de emoções o tempo todo. Então, de repente, um se exalta mais que o outro. É normal. Mas tem um nível que é compreensível. Ele não pode passar do nível do desrespeito. Aí não. Caíram tantos diretores agora, né? Que loucura, tantos diretores, autores também, que está acontecendo uma renovação. Uma renovação, tem gente nova. Eles não caíram, eles estão aí. Tem gente nova. E é importante que seja, como os atores também. As histórias estão legais agora, né? Como os atores também. Chega uma hora que tem uma geração entrando aí que você tem espaços diferentes. Cada um tem o seu espaço. Ninguém tirou espaço de ninguém. Ninguém tira. Eu acho que também não tira, não. Aí você fez, em 85 você fez Por Romeu, que é o que eu tenho informação. Por Romeu é uma peça que eu fazia o Shakespeare, é uma comédia deliciosa. Eu e Sininha de Paula. Também já passou por aqui. Que legal. Outra Paula e Otávio Augusto, ao trio. Nossa. Romeu e Julieta, os dois, e eu fazia o Shakespeare, que vinha interferir no meio da... Ela é uma ótima atriz, hein? Uma ótima atriz. Na história, o casal não morria, o Romeu e Julieta não morria, e eles aí viraram... enfim, tiveram uma filha, ele era professor de balé, velho, gordo, e ela meio drogada, etc. Que legal, esse texto de quem que era? É um israelense chamado Efraim Kishon. Que legal, interessante. Gente. Em 2006 você fez Família Muda, você fez muita coisa. Família Muda foi um espetáculo que eu escrevi, um texto que eu escrevi, e foi um sucesso em São Paulo. É baseado na história da família Muda, se vende tudo, comum de São Paulo. Que ela falou, né? A Tânia comentou isso, né? A Tânia também fez, né? A Tânia Baldanzan, que tem uma parceria com ele, né? Ator, diretor, produtor ali, já de tempo, né? Hoje nós somos sócios, temos uma produtora junto. E Ed Fraser convidei para fazer, tinha um papel maravilhoso, que era uma atriz que trabalhava na primeira peça profissional que eu fiz. Capital Federal, aquela com Flávio Rangel. Sim. Ed Fraser já era grande Ed Fraser, eu estava na figuração. E, são aquelas pessoas que você admira. Aí convidei para fazer esse espetáculo. Foi em 2006. Sucesso. Uma coisa que você escreveu, que você dirigiu, produziu. E atuei também. Essa como eu fiz. É que faz pra fazer? Gente! Eu tinha um bom assistente de direção que me ajudava na direção. Mas era uma coisa, na verdade, assim, a Tânia foi modesta quando ela falou, ela escreveu junto também.
A gente desenvolveu o roteiro da peça, a história da peça juntos. E aí eu finalizei a escrita, mas ela participou totalmente da concepção desse espetáculo. Ela teve uma ideia juntos. E foi um sucesso, ficamos 2 anos em cartaz, a peça grande, com 8, 9 atores. Isso é muito legal, né? Uma coisa assim de sua fazer sucesso. Assim, né? Foi o primeiro espetáculo grande que eu escrevi e tal. Você fala, pô, Foi muito bacana. Bacana o meu trabalho. Você chegou a dirigir a Laura Cardoso? A Laura Cardoso, eu sempre gostei a temática dos atores mais velhos. Eu gostei muito dos atores mais velhos, tenho uma admiração muito grande. Foi lá o meu princípio, a minha carreira, com quem? Paulo Otran, Bibi Ferreira. É que você já pega aquilo de referência, gente. O que você vai querer? Você só vai querer aquilo, né? Uma referência muito forte para mim. E eu sempre me incomodou essa coisa da dramaturgia. Quando tem papéis, a dramaturgia, nossa dramaturgia atual eu digo recente, agora moderna, nas últimas décadas, valoriza muito pouco o personagens maduros. Quando eu falo maduro, não estou falando velhinho, caquético, eu estou falando da minha idade. Até a pessoa de 40, 50 pega uma de 30 para fazer 40 e vai... Né? Na minha idade, na faixa dos 60 anos, você chega uma hora que você não tem mais personagem. Não tem mais, a dramaturgia virou infanto-juvenil. É só gente de 30, 40 anos que faz. E quando tem atores de 40, 50 que fazem, as histórias são infantilizadas. As histórias, o drama é infantilizado. Então, pessoas mais velhas, vendo televisão, no teatro também, mas isso não me interessa, não me reconheço aí. Isso. Só que a população brasileira está vivendo até quase 100 anos. A gente está vivendo até os 90 com facilidade hoje. Então, e a tendência é isso acontecer cada vez mais. E não tem dramaturgia voltada para gente madura. Você não acha que é uma contradição, né? A televisão está indo um pouco mal nas pernas, né? Porque o público da televisão é um público mais velho. É um público mais velho. A galerinha ali não tem mais paciência para televisão. Gente jovem não vê televisão. E daí como é que faz? Dá errado, então, né? É essa pergunta que eu sempre faço. Se o público é mais maduro, vamos dizer, 40 para cima, 30 e tanto, 40 para cima. Ah, não, que a gente quer atrair o jovem. Não, o jovem vai ver no tablet isso, aquilo, vai ver série, vai ver Netflix e tal. Mas você pode tentar atrair o jovem de uma outra forma, mas não abra mão do teu grande filão, que é o público mais maduro. Aí eu pergunto, por que não tem na televisão, por exemplo, uma história, uma novela, onde o casal central não é um personagem periférico, o casal central é um homem de 60 e uma mulher de 50. Fagundes e Regina Duarte. Fagundes e Elizabeth Faria, não importa. Sendo que isso representa uma parcela da população hoje gigante. Porque um homem de 60, 70 anos hoje, ele está entrando em faculdade. O homem com 80 hoje. Sabe que o mercado, né, o poder aquisitivo pessoas com mais de 60 anos, eu acho. Se eu não me engano. Há um tempo atrás era ainda, que eu fazia moda e estava consumo. Então, grande parte do mercado de modo generalista são pessoas acima de 60 anos. Total. Quanto mais jovem, menos dinheiro dá. Isso é no mundo inteiro. Mas assim, as pessoas estão se casando aos 80 anos. É muito comum dizer assim, um homem que se casou agora pela segunda vez, depois de viúva, terceira vez, com 80 anos, entrou na faculdade. Tem pessoas, você vai em faculdades, você vai encontrar pessoas com 70, 80 anos em faculdade. Que não conseguiram fazer no passado, porque hoje tem saúde, tem condições financeiras um pouco melhor, a sua aposentadoria, fez a sua vida toda, conseguiu guardar, para fazer agora, fazer os seus sonhos se realizarem, mas a dramaturgia não acompanhou isso. Então, quando eu trabalhei com a Hetty Fraser, eu vi o sucesso que ela fazia na Família Moody, eu falei assim, nossa senhora, se eu botar 8 pessoas como ela, 9 pessoas como ela, juntos no mesmo espetáculo, eu vou estar falando com esse público que hoje não se sente representado. E aí aconteceu a última sessão. Eu escrevi esse texto também, que eram 9 personagens na faixa entre 75 e 85 anos de idade. Que legal. Laura Cardoso fazia ela era os papéis mais bacanas da peça, assim, se bem que os papéis eram bem divididos. Hetty Fraser voltou novamente. Aí tinha a Laura Cardoso, Nívia Maria, Gésio Amadeu, Sônia Guedes, Miriam Meller, todos nessa faixa, Silvio Zilber e tantos atores maravilhosos.
E foi um sucesso estrondoso. Ficamos um ano em São Paulo, fizemos a temporada no Rio. No Rio foi a Tânia que fez o papel. Aqui... Qual é a cara da Nívia? A Nívia fez em São Paulo, a Tânia fez no Rio. E foi um sucesso estrondoso. Tinha gente indo ao teatro que dizia que não saía de casa, porque não tinha nada que interessava. A gente ouvia isso. Foi o maior sucesso da temporada paulista no ano 2016. É porque as pessoas reclamam muito do teatro hoje, quem faz teatro, porque eles falam assim, se quem faz teatro fosse ver o teatro, já tinha público, começando dali, né? Se os atores, as pessoas que estão aí fazendo curso de teatro fossem assistir teatro, já estava tranquilo. Mas não vão. E a gente pensa cada vez mais em sair de casa, por vários motivos. Hoje, para você sair de casa, você precisa querer muito, porque você tem televisão na tua casa, que é uma central de entretenimento. Tem canais a cabo de todos os tipos, que você pode escolher o que você quiser, ver séries, filmes estrangeiros. Tá. Pega 1 hora de trânsito para chegar de um lugar para outro. Então, para você sair de casa... Perigo, dinheiro... Precisa querer muito. Então, se você não for muito focado, e este público mais maduro não tiver muito interesse naquilo que eles querem ver, como eles estão tendo, por exemplo, com a Golondrina, nosso espetáculo em cartaz, todo mundo falava, no Sesc Ginástico, lá, centro de cidade, não vai muita gente que é centro de cidade. Não, está indo super bem. A arte não é autossustentável em lugar nenhum do mundo. Não é no Brasil. É difícil entender, né? A Zélia Duncan fez um vídeo agora bem interessante, né? Porque assim, as pessoas acham assim, vai trabalhar, faz o teu trabalho, vive da bilheteria. São pouquíssimas pessoas que conseguem isso. A gente não tem não tem contato fixo com a emissora, não tem contato fixo com nada. Então, o ator precisa, o artista precisa de... É além disso. Sabe o que é? Se você pega um teatro, que o aluguel de um teatro é caríssimo. Você vai fazer mídia, porque você tem que fazer propaganda, senão ninguém sabe. Tem que ser bem feita pra gente assistir e acreditar que vai ser, né? Aí você paga um cenógrafo, figurinos, você paga iluminação, a sonoplastia, tudo você paga. Assessor de imprensa. Assessor de imprensa. E a Caresma, ele está olhando pra gente. Bom, se você faz a conta, aí você pega isso numa peça de teatro, você pega isso numa orquestra, pega num espetáculo de dança, aí você lota a tua sessão, aí você faz a conta do valor do ingresso, vezes o custo que é não paga 1/3 do custo da produção, se você lotar. Como a gente não dá conta, mesmo, gente. A gente não conta mesmo, como. O valor do ingresso no Brasil é muito barato. As pessoas falam que é caro. Nos Estados Unidos e Europa, nós estamos falando de 100, 200 dólares um ingresso de um teatro. Dólar. Aqui nós estamos falando de 50 anos. A gente fala assim, muita gente, mas sempre tem meia entrada, sempre tem promoções, sempre tem ingressos gratuitos. Tem também. Que a lei de incentivo nos obriga a dar ingressos gratuitos. Sempre tem. Então, caro ingresso, fala assim, comparado a quê? A um tênis? Uma calça jeans? Uma blusa? Faça a comparação, você vai ver o que é importante para ele. Então, assim, a gente não consegue, a gente consegue fazer, mas não consegue sustentar se não tiver apoio. O apoio, e isto é importante frisar, acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, um país rico, todas as atividades culturais são patrocinadas, com exceção de Broadway e Hollywood cinema. Essas duas viraram uma indústria. Uma indústria que... Não, viraram uma indústria pesada. A pessoa quer pagar mais caro, quer falar que foi lá. Virou indústria. A indústria, ela é autossustentável. Mas assim, você sai de Nova York e vai para Washington, ali do lado, o teatro não é autossustentável. Tem as fundações, incentivos, que sustentam para que as pessoas consigam fazer. Só Londres e Nova York mesmo, Londres e Nova York. Você fez Olga. Olga, o filme com o Jaime Monjardim. Incrível, bacana, né? História Esse linda, filme né? foi um... Você gosta de escrever para teatro? Não, eu já escrevi... Eu escrevo, não penso, eu vou escrevendo. Eu venho uma ideia... É intuitivo. Algumas eu já levei para televisão, não foram realizadas ainda, mas já apresentei para televisão tipo várias. Tipo o quê? Dá para falar alguma coisa? Novela, série? Não, novela é muito difícil. Novela é muito Todo difícil. Todo dia, toda hora. É preciso ter um talento para isso, que eu admiro muito os autores de novela, porque é um longa-metragem por dia. E industrial também ao mesmo tempo, né? Por dia. É muita coisa. Tem que ter uma criatividade que eu não conseguiria fazer. Um filme dura 1 hora e pouco, a novela de 1 hora você faz em um dia, né? Sei lá. O capítulo tem 50 minutos, 45, 50 minutos. É uma longa-metragem. Muito difícil.
eu não sei se eu teria capacidade para isso. Mas um seriado, histórias, episódios, séries, já escrevi vários assim mandei lá para Globo e uma hora sai, a gente tá pensando. Vamos torcer, porque depois eu quero. Porque aqui no teatro faz sucesso, né, gente? Tudo que você é muito popular, tudo que você faz. Popular no sentido não do texto popular, popular de se tornar popular. Como o Diogo Vilela também está fazendo a verdade. Não é que é popular, mas é sucesso, né? Então é cheio. Essa última sessão que eu fiz com todos os atores mais velhos, eu fiz justamente isso. Eu peguei a base dela, a ideia dela e transportei para um seriado para televisão. Eu falei assim, a televisão não está usando adequadamente os atores mais velhos. Que incrível, né? E esses caras atuando, vendo eles atuar assim, é uma coisa extraordinária, de perto mesmo assim. Não vou falar de algumas coisas aqui, senão a gente, de repente, vai se alongar muito. Vamos ver se der tempo, a gente vai falar. Você fez Cobras e Lagartos, que é uma das minhas novelas preferidas. Aquele humor ali. Marília Pêra com a Mara Manzan. Valeu, bro. E sabe o que é? A gente... Isso é a idade, né? Você não está nessa idade. Não, com amnésia desde nascença. Mas para mim começa assim, começa a lembrar a memória, demora. Não, queria ser, né? Queríamos ser assim, Tata Werneck, Jô Soares, mas enfim, não dá. Você fez Por Amor. Por Amor, que foi uma das novelas de maior sucesso da minha carreira e que ainda quando... passou agora. Um mês e meio, 2 meses atrás, estava no Viva. Reprisando. E ela dava quase a mesma audiência que a novela das 6 que estava no ar. Sim, é impressionante. Eu vi de uma que deu mais, inclusive. Incrível, né? Terra Nostra. Terra Nostra, que foi um sucesso, incrível, foi muito bacana. Chocolate com Pimenta você fez também? Sim. Eu fiz chocolate, mas eu nem boto. Sabendo o que ele fez, ele não sabe o que ele fez. É porque eu nem boto o chocolate, porque eu só fiz o último capítulo. Fiz só uma participação lá no finalzinho. Nem boto que eu... E você fez muita novela, né, cara? Você fez muita novela, papéis legais, né? Bacanas, E o último agora? Minissérie, umas minisséries, Chiquinha Gonzaga, uma minissérie maravilhosa. Linda mesmo. Anos Dourados, uma minissérie maravilhosa. Sucesso. Nos Tempos do Rádio, como chamava aquela, o Jaime Monjardim também. Chamava, Tempos do Rádio não, como chamava? Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. O Tempo e o Vento. Nossa. São minisséries, maravilhosas. Históricas, né? E... todas essas novelas são também, né? O que está passando agora, estava passando recentemente, acho que ainda está, Selva de Pedra, a segunda versão. Nossa. Com a Fernanda Torres. Aí fiz com... Agora, a última foi a Segundo Sol. O Segundo Sol, gente, ele fez o Severo, né? Antônio Severo foi a última. Que loucura agora. O Severo, gente. Que mau caráter, né? Que família louca, família disfuncional, maluca, né? O que era aquilo? Já era programado ser assim desde o começo ou foi virando aquilo assim? Acho que já era, né? O autor já mais ou menos ele imagina como vai ser. Mas tinha uma história bonita ali, né? De redenção ali, dessa família conseguir se harmonizar, né? O filho também renegado era também meio mau caráter. Filho renegado, filho renegado pelo pai. Ele tinha o pai tinha um filho com a empregada da casa, mas conviviam juntos. Todos. Todo mundo junto. A mãe sabia, depois a Cássia Kiss que fazia, depois morre. Mas é bacana porque ele foi construindo de uma maneira que todos conseguiram, né? Encontrar um caminho de união ali no final. Muito legal. Aquela cena que você rouba os diamantes, né? Você coloca lá, né? Ela... Pra recriminar seu próprio filho, não é? Gente, horrível. Não, eram aquelas coisas novelescas, né? E torciam pra você ficar com a mãe dele. Com a Zefinha, Cláudia de Moura. Mas não rolou. Não, ficou. Você ficou junto com ela? Ficou no final, a gente aparece junto na meio última. Subentendido, assim. Ficou, não, ficou no último. Não entendi, mas no último capítulo, a gente dançando valsa na festa de casamento lá. Porque o normal seria, né? O patrão rico que teve um caso com a empregada, depois ele fez isso, deixou ela meio assim, mas ele gostava muito dela. Pois vamos deixar os dois juntos no final. E acabaram os dois juntos. Ela toda lindona, toda a cumplicidade dele era com ela, né? Era com ela total. Que legal isso. Cláudia é uma ótima atriz, hein? E você também é consultor de comunicação. O que é esse consultor de comunicação? Isso é
foi uma coisa que eu sempre fui muito curioso, né? Então eu me meti em tudo. Eu lembro lá atrás, muitos anos atrás, amigos que se candidatavam a cargo, era deputado, isso, aquilo e tal. Aí falavam assim, vamos ajudar o fulano lá, precisa falar melhor. Vocês atores aí, os marqueteiros vinham, né? Vocês atores aí, pô, dá uma ajuda aqui. Não era profissão, era dar uma ajuda para o amigo que estava se candidatando. Aí comecei, ajuda um, ajuda outro. Aí um dia chegou um cara para mim, a gente duro, comecei carreira, aquelas coisas. Aí chega um marqueteiro importante e falou assim, ouvi dizer que você é um dos grandes especialistas na área do marketing político. E eu, é comigo isso? Agora vamos fazer queria que você fizesse lá o Brito, que foi o governador do Rio Grande do Sul, a campanha dele. E eu falei, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer, né? Porque eu não tinha pensado numa coisa assim mais consistente, né? E aí tive que começar a me preparar, né? Então comecei a me preparar, desenvolver uma técnica e tal. Aí qual é a técnica que eu pensei? Técnica que o ator tem. Como é que o ator se comunica? Ele tem um personagem. Mas assim, você tem um personagem também que é de apresentadora. Sim, com certeza. De televisão. Uhum. Isso é personagem. Você não é assim não, em casa. Não. Né? Eu também não sou assim. Sou pior, gente. Eu também não sou assim, gente. É diferente, né? Cada função, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, você age de uma maneira. Você tem que representar os seus personagens bem. Uma energia ali certa, né? Você tem que representar bem os seus personagens para dar certo. Sim. Se você, por exemplo, um casamento, se o marido não representa bem o papel de marido, o casamento vai dar errado. Chifre. Vai dar errado. Se a mulher também é igual, não vai dar errado. Então, isso não é representar no mau sentido, é cumprir as funções do seu personagem. Sim, da maneira adequada. A gente entende. Aí, a partir desse entendimento, eu comecei a desenvolver uma técnica para levar para pessoas que não são do teatro. O que eu faço com eles, eu fiz muitas campanhas, ajudei muitas campanhas, mas não entrava no mérito das campanhas. Não importa se é seu partido, você faz como profissional, vai lá e não tem vamos fazer o melhor possível. Trabalhei com vários partidos. Trabalhava com um indivíduo. Ele precisava falar melhor. Eu não entrava no mérito da campanha, aqui, agora. Agora, claro que me reservo sempre o direito de dizer aquele ali sim, aquele cara é bandido, tem isso, tem aquilo, vou ajudar ele a se eleger? Não. Então, claro que eu escolho. Mas, assim, tive a sorte de trabalhar com muita gente bacana. Então, é isso, você dá as orientações. Olha, você é um personagem, você falando aqui, você é um personagem, você tem que... você dá as técnicas. Você fez Fernando Henrique Cardoso? Cardoso, pouco, porque ele é bom de falar. Um texto bom, Odilon, para você como ator agora, um texto bom, você recebe isso aqui, que legal esse texto. Que tipo de texto é um texto bom? Olha, eu não posso deixar de falar do nosso atual espetáculo. É a Golondrina, a gente não falou da Golondrina. Porque é um dos melhores textos que eu já li na minha vida. Eu entrei na produção, primeiro sou sócio da Tânia, mas assim, eu queria ter um papel para mim nessa peça, que não tem papel da minha idade. Mas eu produzir e estar junto é a mesma coisa que estar fazendo a peça. Porque é um texto tão maravilhoso. É tão raro você pegar um texto que, para mim, o que vale é um texto que mexa com as pessoas através do coração. Não acho que a racionalidade, o pensamento vai fazer discurso, hoje vai mudar a cabeça das pessoas. O que vai mudar hoje é sentimento. É quando você consegue tocar o coração das pessoas, quando você consegue trazer as pessoas para esse universo através da emoção. E a Golondrina é isso, é emoção pura, é uma aula de vida. O que mais as pessoas falam lá quando saem do espetáculo é: eu me tornei uma pessoa melhor, saí daqui uma pessoa melhor. Isto é o melhor prêmio que um artista pode ter. Isso que eu ia falar, a crítica está assim, incrível, né? A bilheteria está também maravilhosa, né, no teatro hoje. E eu me sinto como se estivesse no palco com o Luciano e a Tânia. Porque é tão intenso, essa produção é tão intensa que a gente se sente pleno de ver aquilo acontecendo. E dizem que é um antes e depois, realmente, você assiste a peça, inclusive ela está concorrendo ao Prêmio Shell. Melhor atriz, por São Paulo, 2019, Então, gente, isso é sensacional. Não percam, a Golondrina vai rodar o Brasil? Vamos rodar, se Deus quiser, vamos fazer várias capitais, estamos já com programação para esse ano, estamos
trabalhando nessa programação desse ano agora. Muito obrigada, Odilon. Muito Obrigado obrigada pela disposição de você vir até aqui, né? Um dia de teatro, que vocês ficam concentrados. Um prazer. Falar uma honra, de teatro, falar com gente inteligente que gosta de arte e cultura. Ah, eu gosto. É sempre um prazer. Eu me embanando, mas eu sou entusiasta, tá, gente? Não sou atriz, nada disso. Eu gosto realmente. Esse foi o Sem Frescura de hoje. A gente volta na semana que vem com muito mais aqui. Sem frescura. Muito mais, sem frescura nenhuma aqui pra você.